Olá, pessoal. Boa noite a todos. Na videoaula de hoje, eu irei mostrar para vocês é, como que funciona, né, os construtores e para que eles servem, tá bom? Então, deixa eu ampliar os slides aqui. Bom, nós vamos relembrar, então, na videoaula de hoje, as classes, né, e o que são os construtores e para que eles servem, né? E por fim, as referências. Bom, nós vimos na aula anterior que uma classe ela é uma descrição abstrata de um objeto, né? Seja o objeto animado, né, que possui vida, ou inanimado, um objeto que não possui vida, tá bom? Então, é, na última videoaula, a gente criou também a classe bola, né? Então, apenas relembrando aí, com os atributos peso, né, e tamanho do tipo inteiro, e forma e propósito do tipo string, tá bom? Então, além disso, a gente criou também um método main, né, com uma bola de futebol e uma bola de boliche, conforme a linha 2 e a linha 8. A gente criou dois objetos bola, né, duas bolas, na verdade, com propriedades e características diferentes. Bom, os construtores, deixa eu só colocar o vídeo aqui mais para cima, para não deixar aqui mais do lado, assim, para não atrapalhar. Os construtores, eles podem ser utilizados aí, né, basicamente para poder inicializar os atributos de um objeto, conforme a gente vai ver. É, então, basicamente, ele vai servir para poder inicializar os atributos, conforme foi dito, e também alocar a memória para esse objeto. Quando eu falo alocar a memória, pessoal, eu estou me referindo a alocar um espaço de memória para esse objeto dentro da memória RAM. Tá joia? Então, deixa eu só. Bom, esses construtores, eles são definidos aí no corpo de uma classe e são invocados quando um objeto é criado. Então, a gente vai criar esse construtor e chamar esse construtor. Você chamar ou invocar é a mesma coisa, né? Bom, antes disso, antes de mostrar o funcionamento de um consultor, né, o que vai acontecer? Quando a gente criou o método main, a gente basicamente criou uma bola de futebol com as seguintes características, né? Então, bola de futebol igual a new bola. Quando eu faço new bola, eu estou, nesse momento, chamando o construtor da classe bola. Repare que a gente não criou esse construtor em momento nenhum, né? Então, o que vai acontecer? Lá na nossa classe, ela possui um construtor padrão, que a gente chama, né? Então, na verdade, ele é criado de forma implícita pelo Java. Então, se a gente não criar nenhum construtor, ele vai o quê? Chamar o construtor padrão da classe, tá bom? O construtor padrão, ele tem a característica o consultor padrão ele tem a característica de ser vazio, né? Então, eu não passo nenhum parâmetro para esse construtor. Nós vamos ver o que é esses parâmetros, então, por enquanto, não se preocupe com isso, tá bom? Então, é, eu tenho aí bola, futebol igual a bola. Nesse momento, quando eu faço bola, futebol igual a bola, quando o objeto futebol ele é criado, né? Ele ficará armazenado na memória do computador. Enquanto ele for usado aí, né, na execução do programa. Então, eu tenho aqui a bola de futebol, né? Eu vou chamar new bola. Quando eu faço new bola, aqui do lado direito, depois da igualdade, né, da atribuição, do sinal de atribuição, quando eu faço new bola, eu estou alocando, né? Quando eu faço new bola, eu estou chamando o construtor
da classe bola e alocando um espaço, né, uma região de memória para poder armazenar as informações, né, ou os valores desses atributos aí, tá bom? Armazenar os atributos com seus valores, tá bom? Então, chamei aqui o construtor, né? Então, o que que acontece? Por padrão, ele acaba colocando os valores padrões aí, né? Se a gente não inicializar a variável, repare que a gente criou a, a, a classe bola com os atributos tamanho, peso, forma e propósito, né? Então, deixa eu só sair daqui e mostrar no Eclipse, né? Eu, inclusive, já deixei aberto aqui para poder agilizar e facilitar para nós, né? Então, eu criei aqui as duas bolas, né? Elas estão aqui, bola de futebol e bola de boliche, conforme a gente criou na nossa última aula. Então, repare que aqui na classe bola, deixa eu segurar o Ctrl e clicar aqui na bola, que ele vira tipo um link, né? Com a mãozinha e eu consigo clicar com o mouse e ir diretamente para a classe, né? Então, esse é um atalho bacana também do Eclipse. Bom, então eu estou aqui na classe bola, eu declarei, né, os atributos peso, tamanho, forma e propósito. Repare que esses atributos, para quem ainda não sabe, pessoal, declarar é quando eu crio aqui e defino a variável, tá bom? Então, quando eu crio as variáveis, eu declaro elas, né? Então, declarar e criar é a mesma coisa, né? Então, eu declarei aqui a variável peso, e em nenhum momento eu coloquei o valor inicial dessa variável, né? Ou seja, eu não inicializei ela. Então, quando a gente não inicializa ela no Java, automaticamente o Java faz isso de forma implícita. O que que eu quero dizer? É como se já tivesse aqui um zero, e aqui já tivesse um outro zero, e aqui já tivesse null, né? E aqui já tivesse null também, né? Então o Java ele já faz isso para nós de forma implícita. Então não é necessário fazer isso, não é necessário inicializar os atributos da classe, né? Somente se houver alguma necessidade, em algumas ocasiões a gente pode definir, né, um valor específico, tá bom? Então, a princípio não vai ser necessário inicializar os atributos da nossa classe, tá bom? Então, se eu explicitá-los da forma que eu fiz aqui agora e mostrei para vocês, não está errado. Vai funcionar normalmente, vai funcionar corretamente e não tem problema. Só que não é necessário fazer isso, tá bom? Então, eu vou apagar aqui e vou deixar da forma que estava. Então, lembrar aí que os atributos eles vão ser sempre inicializados com os valores padrões aí, né? De cada variável, né? O int é o zero e string é null, tá bom? Se fosse um double, seria 0.0. Se fosse um float, seria um 0.0 e assim por diante, tá bom? Então, eu criei aqui então a nossa classe bola, né? Nesse momento aqui na linha 7, criei uma bola de futebol e na linha 13 eu criei uma bola de boliche, tá bom? Então, voltando aqui no slide, deixa eu ampliar a tela aqui. Quando eu faço isso, é o que eu expliquei para vocês. Lá na memória, quando eu chamo new bola, né, eu vou estar chamando aí o construtor da classe bola e o construtor padrão ele vai fazer isso aí. Ele vai inicializar os atributos da classe bola com os valores padrões aí. Então, tamanho e peso como é inteiro vai inicializar com zero, forma e propósito como string vai inicializar com o valor padrão null, tá bom? Então, os valores para propriedades como int, double e float são por padrão iguais a zero, né? Então, foi o que eu falei. Por padrão, eles vão possuir os valores padrões aí. Quando a instrução futebol.tamanho recebe 70 na próxima linha, lá no método main, pessoal, então, essas uma, duas, três, quatro, cinco linhas são lá do método main que a gente criou, tá bom? Então, quando eu executar a próxima linha, depois que eu chamei o construtor,
eu vou fazer assim, futebol.tamanho recebe 70. Então, lá no tamanho, né, o atributo tamanho vai receber o valor 70. Então, o tamanho ele vai ser modificado de 0 para 70, tá bom? E o mesmo vai acontecer aí para as demais instruções, né? Então, ele vai fazendo linha por linha. O tamanho recebe 70, peso 420, ele vai trocando de 0 para 420 e de null para esférica, né? E propósito, que anteriormente também era null, passa a receber, receber o valor aí, jogar futebol, tá bom? Bom, deixa eu colocar aqui do lado também. Nós vamos ver que a gente consegue criar, né, um objeto e no instante da criação, especificar imediatamente os valores de seus atributos, que é o que acontece nessa outra forma que a gente consegue fazer, né, atribuir os valores diretamente no construtor, sem precisar fazer igual a gente estava fazendo, né? Então, deixa eu só colocar aqui do lado, porque anteriormente a gente estava fazendo assim, ó, eu criei aqui uma, duas, três, quatro, cinco linhas, né? E aqui, em apenas uma linha, eu passo os parâmetros, né? Então, aqui é o- os parâmetros, né? Os valores que eu estou passando aqui por parâmetro. Então, por isso que eu falo passar por parâmetro, tá bom? Então, estou passando esses valores aqui, 70, 420, string esférica e string jogar futebol. Então, quando eu faço isso, é exatamente semelhante a fazer isso daqui. Só que ao invés de fazer em cinco linhas, eu faço em apenas uma linha, tá bom? Só que aí eu passo os parâmetros para o construtor para ele poder criar um objeto bola com esses parâmetros. Repare que aqui, pessoal, é importante também destacar que a ordem faz diferença, tá bom? Então, o 420 eu não posso trocar com 70. Senão, o tamanho seria 420, né? E o peso 70. Então, não é isso que eu quero. Então, aqui tem que seguir exatamente a mesma ordem. Se eu trocar esférica com jogar futebol, aí o que que acontece? A forma vai ficar jogar futebol e propósito esférica, e não é o que nós queremos, tá bom? Então, a ordem aqui importa, é importante. Não podemos trocar a ordem aqui dos parâmetros, tá bom? Ou seja, desses valores aqui do construtor. Bom, podemos fazer isso através de consultores, né? E, bom, antes de eu explicar, continuar a explicação, eu vou fazer essa declaração aqui para vocês, né, do consultor. Eu vou criar aqui, então, para eu poder fazer dessa forma, eu tenho que voltar lá na classe bola, que nós criamos na última aula. Logo após aqui o, os atributos, a declaração dos atributos, eu vou colocar aqui um public, tá bom? Bola. Repare que o construtor, ele não é um método, porque ele não possui um retorno, nem void, tá bom? Nem int, nem nada. Ele não possui um retorno. Então, é errado falar que o construtor é um método, tá bom, pessoal? Construtor são construtores, métodos são métodos. Então, aqui, eu tenho apenas um construtor, tá bom? Construtores não são métodos, tá bom? Então, aqui eu vou passar na ordem, né? Int peso, tá bom? Int tamanho, string forma, string propósito, tá bom? Deixa eu só. Opa. Deixa eu só reduzir o tamanho aqui, pessoal, para não atrapalhar. Bom, eu vou fazer assim, ó. Peso recebe peso, né? Tamanho recebe tamanho. Forma recebe forma. E aqui eu vou colocar propósito recebe propósito.
Só que, como que eu vou saber diferenciar aí o valor do peso que eu estou passando como parâmetro no construtor bola e o valor do peso do atributo? Então, para a gente poder diferenciar esse peso desse peso e esse tamanho desse tamanho, e essa forma dessa forma, ou esse propósito desse propósito, a gente tem que fazer o seguinte, usar a palavra-chave nova, uma nova palavra-chave chamada dis, dis.peso, dis.tamanho, dis.forma e dis.propósito. Quando eu coloco dis, pessoal, eu estou falando assim, ó, dis.peso, eu estou me referindo ao atributo peso. Dis.tamanho, eu estou me referindo ao atributo tamanho. Dis.forma, eu estou me referindo ao atributo forma. Dis.propósito, estou me referindo ao atributo propósito da classe bola. Então, eu vou repassar os valores que eu recebi aqui, peso para cá, tamanho para cá, forma para esse atributo, para o atributo forma, e o parâmetro propósito para o atributo propósito. Tá ok? Então, dessa forma, a gente cria aqui o construtor da classe bola. Deixa eu salvar, Ctrl S. Agora, ele vai dar um erro aqui, é normal, porque ao invés de eu passar criar a bola de futebol dessa forma, eu vou passar aqui para o construtor os parâmetros, tá bom? 420, né? Vou recortar aqui, ó, Ctrl X, colocar aqui 70. O próximo aqui é esférica, tá bom? E futebol também, tudo separado por vírgula, tá, pessoal? Não esquecer aí que a gente separa os parâmetros por vírgula na hora de passar esses valores para o construtor. Então, vou apagar aqui, agora não preciso mais dessas linhas, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Vou colocar aqui 3.000, colocar aqui 22, tem que ser na ordem, né? Separados por cada um dos valores dos parâmetros separados aí por vírgula, né? Vou colocar aqui esférica e o último valor, boliche, tá joia? E aí eu consigo apagar também aqui esses valores aqui, ó. Então aqui eu criei nossas bolas e se eu executar novamente, vai estar aí funcionando tudo normalmente, tá bom? Então, economizei também umas linhas aí de código, tá bom? Ficou com menos linhas de código aí, tá? Então, agora, pessoal, deixa eu voltar aqui o vídeo, visualizar, modelo achei aqui. Bom, nesse momento, né, deixa eu colocar aqui do lado. Bom, ao passar os valores entre os parênteses, estamos dizendo para o compilador Java, né, da JVM, que estamos invocando um construtor que recebe um inteiro seguido de outro inteiro, né, que é 70, 420, né, e seguidos de uma string e de outra string. E aqui a gente tem um exemplo de um construtor sendo invocado ou sendo chamado, com os valores aí 70 para peso, né? Vamos ver, vamos só verificar aqui novamente. Deixa eu, opa, verificar aqui tamanho, peso, forma e propósito. 70 para o tamanho, 420 o peso, a forma esférica e o propósito jogar futebol. Quando criamos objetos sem passar argumentos na sua criação, estamos invocando um construtor padrão, implicitamente definido sem argumentos. Então, o que vai acontecer aí? Aqui, quando eu crio um construtor, automaticamente eu sobrescrevo, né? É como se eu não tivesse mais o construtor padrão. O que isso significa? Então, se eu vier aqui e fazer isso aqui, ó, ele não vai mais funcionar, vai dar erro, tá bom? Então, eu não vou conseguir criar uma bola sem passar os valores dos parâmetros dos atributos para ela. Então, eu não vou conseguir fazer isso. A não ser que eu venha aqui na classe bola, né? E crio aqui, por exemplo, um public bola, tá bom? Crio um public bola, vazio, e aí eu faço dis.peso, recebe 0. Dis.tamanho,
recebe zero, né? Que é a característica aí do consultor padrão, né? Uma vez que a gente declara, pessoal, o consultor padrão, ele deixa de ser padrão. É uma coisa que questão de nomenclatura, né? Quando eu explicito um consultor padrão, né? Ele não é mais, ele deixa de ser padrão, porque a gente tem aí passa a ter um consultor vazio, tá bom? Então é questão de nomenclaturas, né? Então, quando você não coloca nenhum, o Java ele coloca implicitamente. Aí sim, quando o Java coloca implicitamente, a gente tem um consultor padrão, porque foi o Java que colocou. Agora, se você, o programador, vai lá e cria o consultor, ele não é errado falar que ele é um consultor padrão. E sim, aqui eu tenho o quê? Um consultor vazio, tá bom? Porque foi o programador, foi nós que criamos, tá? Então, this.forma recebe null, this.propósito recebe null também. Então, aqui eu criei um consultor vazio. E agora, aqui vai funcionar. Eu consigo criar uma outra bola, né? Uma outra bola, tá bom? Com consultor vazio. Então, aí se eu mandar imprimir os valores dessa bola, igual eu fiz aqui para bola de futebol, bola boliche, ele vai imprimir esses valores aqui. Opa, deixa eu fechar aqui. Esses valores aqui para nós, zero, null. Além disso, pessoal, eu posso também criar quantos construtores eu quiser. Nesse caso aqui, eu criei dois construtores para a classe bola, tá bom? Então, tenho dois construtores aí para nossa classe bola. Eu vou apagar esse construtor vazio, porque para nós aqui não vai fazer sentido mais, tá? Só foi simplesmente para poder mostrar para vocês que existe a possibilidade também de criar um construtor vazio, tá bom? Então, vou apagar aqui e vou apagar a linha 8 aqui também, tá? Só foi para poder explicar para vocês aí. Bom, então quando a gente cria um objeto, sem passar argumentos na sua criação, estamos invocando o construtor padrão, implicitamente definido sem argumentos, que é o que eu acabei de falar, né? Então a gente vai ter bola de futebol igual a new bola, sem passar parâmetros, valores aí para o nosso construtor. Deixa eu ampliar aqui a tela novamente. Bom, o construtor padrão está implicitamente definido em uma classe que não tem construtor. Portanto, ao definir um construtor em uma classe, será obrigatório criar o objeto invocando o construtor definido. Então, se a gente definir um construtor e sobrescrever o padrão, né? Quando você cria um construtor, o padrão ele já deixa de existir, porque é automático isso. Então, criou um consultor, o programador criou um consultor no lugar do Java, ele automaticamente exclui o padrão, tá bom? E aí você passa a ser obrigado a utilizar o consultor que você criou. Podemos definir quantos construtores forem necessários e dessa forma criar um objeto invocando um deles. É uma boa prática definir o construtor padrão em uma classe. O construtor padrão, né? No caso aqui que eu estou me referindo, né? Seria o construtor vazio aí, tá bom? Então, bola de futebol igual a new bola 70. Eu poderia passar também só um valor, né? No caso aqui, o tamanho. Eu poderia definir apenas o tamanho. Posso passar dois valores, três ou quatro. Posso criar quantos construtores eu quiser e passar quantos valores eu quiser para esse construtor. Vamos definir o construtor para a classe bola e discutir em mais detalhes esses aspectos. Bom, eu acabei adiantando, pessoal, essa parte aqui da discussão e dos detalhes aqui. Vocês vão ver que a classe bola já está aqui com o construtor, né, com peso, tamanho, forma e propósito, justamente para poder inicializar, né, e atribuir os valores para os atributos da classe bola. Bom, deixa eu colocar aqui do lado. Bom, o construtor tem o mesmo nome da classe, né? E além disso, os construtores
Eles são públicos, consultores se diferenciam na sua assinatura, lembrando que a assinatura é a linha onde eu declaro o consultor. Eu posso passar um parâmetro, posso passar dois, posso passar três e ter quantos consultores eu quiser. A assinatura de um consultor é definida pelo número de argumentos, né, argumentos ou parâmetros aí, e pelos seus respectivos tipos, tá bom? Foi o que eu comentei aqui, quando eu faço, por exemplo, aqui, os dois consultores a seguir apresentam a mesma assinatura, embora tenham propósitos distintos. Por exemplo, bola, bola, apesar de ter peso e forma, e aqui tamanho e propósito, por que que ele vai dar erro? Porque ele considera não o nome da variável do argumento, do parâmetro. Ele vai considerar aí o tipo, né? Então, o construtor bola que eu criei aqui está com int e string. No de baixo, ele está com int e string. Independente do nome que eu der para essas variáveis, peso, tamanho, forma, propósito, o que vai importar é a ordem aqui, ó, int string, int string. Dessa forma, ele não aceita, tá bom? Então, dá erro. Deixa eu colocar aqui. Então, se eu declarar, eu vou até colocar esses consultores aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar. Agora deu certo. Vou colocar aqui na classe bola só para poder ilustrar para vocês aí, tá? Então, ó, vou apagar aqui. Então, ó, ele não aceita, né, eu criar aqui um peso, uma string, né? E agora, se eu trocar de ordem aqui, ó, aí ele vai aceitar. Se eu colocar assim, string e propósito. Aí vai ficar um int e uma string. Do outro consultor string, o outro int. Se eu conseguir trocar, se eu trocar, ele aceita. E aí, na hora que eu passar, criar uma bola, né? Eu consigo criar uma bola aí de futebol, passando somente. Opa, por exemplo, aqui, se eu colocar um. Aqui vai ser. Se eu passar um int e uma string, eu vou estar me referindo ao peso e à forma, né? Então, ao peso e à forma. Então, eu posso colocar assim, ó. Posso criar uma bola da seguinte forma: ó, peso e forma. Aqui, ó. Eu vou estar me referindo a essa bola aqui, né? Eu consigo criar passando aqui o peso e a forma, né? Posso colocar aqui também, eu teria que colocar assim, né? This.forma recebe forma também aqui, perfeito? This.propósito, ficou faltando aqui, this.propósito recebe propósito também, tá bom? Então, lembrar que o this.propósito é referente ao atributo, né? E aqui eu estou passando o valor que veio do argumento aqui, ou do parâmetro aqui, do consultor. Né? Então, se eu passar um inteiro e uma string, eu vou estar usando o construtor da linha 12. Agora, se eu usar uma string depois do inteiro, eu vou estar usando o construtor da linha 17, tá bom? Então, lembrar que ele pega pelo tipo dos parâmetros, tá bom? E eu posso ter quantos parâmetros eu quiser. Eu posso criar, inclusive, um outro construtor, né? Por exemplo, aqui, eu posso criar um construtor com apenas 3 atributos, tirar o propósito, né? Aí, lembrando que o propósito aqui nesse caso, como eu não coloquei nesse construtor da linha 22 que eu acabei de criar, ele vai ter o valor null, tá bom? Ele sempre vai ficar com o valor padrão aí. Eu posso colocar também um construtor só com 2 inteiros, né? Poderia tirar aqui a forma, tá bom? Então, isso aqui vai variar, pessoal. Bom, vai variar. Posso colocar com 2 inteiros. Então, se eu passar 2 inteiros, eu estou criando uma bola com apenas o peso e o tamanho. E aí, a forma e o propósito vão estar sendo null aí, tá? Aí eu teria que atribuir os valores para forma e propósito, porque eles vão estar com valores padrão aí. Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai realmente usar, né? Aqui foi só para poder ilustrar, explicar melhor para vocês o funcionamento de consultores e que a gente pode ter quantos consultores a gente quiser e com quantos parâmetros forem necessários.
Eu vou apagar isso aqui, porque foi só para explicar, tá bom? Basicamente, a gente vai usar para poder inicializar todos os atributos aí da nossa classe. Então, vou usar apenas um, tá bom? Aqui no nosso exemplo, para nós, nesse exemplo, basta um construtor, né? Pode ter classes aí que pode usar mais de um construtor, tá bom? Então, vocês já estão sabendo que é possível. Então, deixa eu desfazer aqui, para poder voltar a funcionar o nosso código. Bom, pessoal, eu vou encerrar a nossa videoaula de hoje, e esse exercício eu vou gravar, esse exercício do slide, eu vou gravar uma outra videoaula resolvendo esse exercício, para poder mostrar para vocês como resolver um exercício, esse exercício do slide, utilizando construtores, tá bom? Então, nessa videoaula, para não ficar muito extensa, eu resolvi encerrar ela agora, vou encerrar ela agora, e na próxima videoaula eu irei gravar uma videoaula especificamente para poder resolver esse exercício do slide e mostrar como que a gente pode usar o consultor para resolver esse exercício, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.